A WWE vem trabalhando intensamente após o WrestleMania e principalmente depois ali do Backlash para divulgar a turnê europeia que eles vão estar realizando ali em junho. E uma das peças chaves até então para a divulgação dessa turnê da WWE era a figura de CM Punk, um dos main eventers da companhia nos últimos anos, uma figura histórica que ainda luta lá e que traz consigo, né, uma carga muito grande de fãs e pessoas que compram ingressos para vê-lo. Porém, o que aconteceu nessa última semana foi algo bastante misterioso. Sem nenhuma justificativa, aviso prévio ou nenhuma nota da empresa ou do lutador, a WWE simplesmente removeu o nome e imagem do CM Punk de todas as peças publicitárias e de todo o material de divulgação dessa turnê de junho, indicando que o mesmo não irá mais estar nela. E, cara, isso abre um leque de possibilidades bem grande. A WWE até agora manteve total silêncio sobre a situação, e o que a gente vai fazer aqui é o que os fãs fazem a todo momento, teorizar em cima de uma coisa que não é clara, tá bom? Com isso eu peguei aqui as três principais vias de pensamento, as três principais perspectivas sobre o que pode estar acontecendo nesse atual momento com o CM Punk e WWE, e a gente vai dissecar elas aqui. Caso você queira saber quais são essas teorias, fique aqui até o final. Meu nome é Léo, você está no Espaço Wrestling BR. Deixa aqui seu like, deixa aqui seu comentário, isso é muito importante. Se inscreva nesse pequeno projeto que a gente está começando agora, assim você vai nos ajudar a desenvolver essa comunidade. Sem mais delongas, vamos direto pro assunto. Joe outside. Though we should point out, Homicide 2-0 against CM Punk. CM Punk talking about building momentum as we get prepared for that world title shot. Well, he's going to try to break a curse against Homicide right here. Bom, basicamente o que eu fiz aqui foi entrar nas redes sociais, principalmente ali em alguns fóruns do Reddit e alguns grupos do Facebook, onde os fãs de WWE são bem ativos, né, e discutem bastante esse tipo de coisa, para conversar um pouco com a galera e ver o que eles estavam pensando sobre essa situação. E eu descobri que tem três linhas principais de raciocínio que vêm permeando aí o pensamento da turma. Eu vou começar por aquela que eu acho que é a que tem menos sentido e possibilidade de ser real, e vou até aquela que eu acho que é o que de fato está acontecendo, tá bom? Vamos lá. Uma das principais teorias que eu vi circulando é a possibilidade, por exemplo, de algum problema interno entre o CM Punk e a direção da WWE. O CM Punk, como vocês que assistem a WWE devem saber, não é uma figura exatamente muito simples de se trabalhar. É um cara tido como extremamente profissional, um cara tido como muito esforçado e que deixa tudo de si dentro do ringue. Porém, esse mesmo cara também é explosivo, também é um cara que às vezes é instável e você não sabe o que ele vai fazer. Vinde o que aconteceu, por exemplo, na Pipe Bomb, famoso momento onde o CM Punk, muito insatisfeito com o criativo na WWE da época, 2012, se eu não me engano, ou 11, pega o microfone, senta no topo da rampa e começa a esculachar a companhia ao vivo. Pois é, isso aconteceu, o CM Punk tem essa característica, porque na AEW também não foram poucos os relatos de reuniões que acabaram muito mal, com o CM Punk saindo aos berros com a equipe criativa de lá, e isso é, de certo modo, uma marca registrada do lutador. O CM Punk tem um apelido, por exemplo, de a voz dos sem vozes. É o cara que colocava a boca ali para falar as coisas que o universo da WWE, que os espectadores às vezes diziam e não eram escutados. Então, assim, ele é um cara explosivo, ele é um cara bem peculiar nessa questão, uma figura bem única. Porém, a verdade é que não existe nenhuma, eu pelo menos procurando não achei, nenhuma notícia sobre algum tipo de atrito entre direção, entre criativo e CM Punk, muito pelo contrário. As entrevistas e falas que eu encontrei do CM Punk sobre a equipe da WWE atualmente são muito respeitosas, principalmente falando sobre o Triple H. Aparentemente, os dois têm uma relação profissional muito boa. Inclusive, o CM Punk, quando vai falar sobre o Hunter, ele dosa bastante as palavras. Você vê que ele toma muito cuidado ali para falar sobre ele tem muito respeito para com a figura do Triple H. Então, assim, não me parece algo que faça muito sentido, até porque o CM Punk vem recebendo nesse último ano e meio aí lutas de main event em grandes PLEs, por exemplo, foi main event da WrestleMania, praticamente 2 anos seguidos, né? Ano passado ele também tinha sido numa luta tripla, mas estava lá. E esse ano, numa luta solo ali mesmo, foi main event do WrestleMania de novo, que era um dos sonhos que ele tinha, já tinha revelado isso enquanto profissional.
ganhou isso da WWE, venceu já 2 cinturões principais do ano passado para cá também, teve um reinado legal, é um cara que está sempre envolvido em grandes rivalidades, então assim, em questão de direção, em questão de booking, em questão de criação ali de persona, tá bacana. Eu acho que o CM Punk tá sendo tratado do jeito que ele merece mesmo, vem ganhando grandes momentos, e eu não acho que haja de fato um problema. Bom, né, então se você não acha que tem sentido essa questão, então quais são as outras linhas que o pessoal tá seguindo? Tem uma segunda linha, essa sim já é um pouco mais realista e que basicamente diz que isso pode ser uma alteração de rumos na história. Uma alteração estratégica de venda. Por quê? As notícias que chegam é que a turnê europeia da WWE está com um potencial muito interessante e que as expectativas são bem altas, as procuras, né, por informações do evento tá bem bacana, o pessoal tá indo atrás lá na Europa para ver em relação a ingressos, valores, locais onde vai acontecer os shows e tudo, o que indica que a WWE vai ter um evento bem cheio. Muitas vezes, se você tem essa situação e você já tem um plantel principal forte, então você tem Seth Rollins que vai participar, Gunther, provavelmente o Roman Reigns, o Cody Rhodes que é garantido de participar, você já tem ali uma gama de lutadores que vai atrair muita gente para comprar ingressos, né? Então, assim, você já tem uma garantia de que aquele evento provavelmente vai ser um sucesso. Nessa perspectiva, você às vezes preservar um lutador que vinha lutando com uma certa frequência, que já não é um lutador mais jovem, colocar ele ali em stand-by, para que depois dessa turnê europeia ele retorne no primeiro ou segundo programa que acontecer, você cria um efeito diferente, porque você pega aquela certeza e garantia que você ia ter, que de qualquer jeito a turnê europeia vai ir bem, você tira uma das peças ali dessa turnê, a turnê ainda vai bem, e quando você retorna, você reencaixa essa peça de volta no seu plantel principal, garantindo ali que pelo menos o primeiro ou segundo show, o show em que ele aparecer depois da turnê, vá também muito bem. E se eu não me engano, o primeiro show após turnê vai ser um show em Chicago, cidade natal do CM Punk, e cidade bem pesada no que se diz respeito a shows de WWE. É um lugar onde geralmente eles lotam um estádio, eles vão muito atrás de ver o CM Punk, ele é uma figura muito benquista na cidade. Então, assim, seria interessante. Você deixa esse cara fora por 1 mês e meio, atiça a curiosidade das pessoas, fazem as pessoas ficarem sentindo a falta do CM Punk, e quando você anuncia ele na cidade natal, no primeiro show após a turnê, você traz um impacto muito grande com ele, a chance de vender todos os ingressos é muito alta, e você tem a possibilidade de que as pessoas criem esse interesse de, olha, vamos ver o que o CM Punk vai dizer sobre esse sumiço que ele teve. Então, assim, esse já é um pensamento que faz muito mais sentido. Se eu tivesse que chutar alguma linha de raciocínio que eu tivesse mais garantia sobre o que eu acho que vai acontecer, seria essa. Mas a gente chega também numa terceira linha de raciocínio, que também é algo que não pode ser desprezado e é talvez a mais preocupante, que é uma possível lesão de CM Punk. Pois é, desde que ele voltou para a WWE, ele vem sofrendo ali com alguns pequenos momentos de lesão. O CM Punk é um cara de quase 50 anos de idade, tá? Já não é nem um novinho mais, vamos dizer bem a verdade assim. É um cara muito esforçado, é um cara que dá pra ver que entrega tudo de si dentro do ringue, mas não tá mais na flor da idade, já não tá com o físico 100%. E assim, desde lesões ali em tríceps, após seu retorno em Royal Rumble e tudo, passando por pequenos estiramentos, algumas contusões, o CM Punk é um lutador que você pode analisar que geralmente faz uma sequência ali de 4, 5 meses, fica 1 ou 2 fora para recuperar alguma questão relacionada a isso, depois volta, fica mais um tempo fora. Isso vem sendo a tônica do CM Punk nos últimos anos, até por essa questão física, de idade que acontece. E isso seria um grande problema. Essa teoria, ela também faz sentido, até porque, para a WWE não falar nada sobre o assunto, pode ser que seja algo que eles não queiram revelar, porque é algo impactante. Isso teria cabimento aqui, né? Se for essa a questão, a gente tem uma outra linha que mostra um possível problema eminente. Com a ausência do CM Punk, como fica o plantel principal do SmackDown? Porque hoje no SmackDown, basicamente, a gente tem 3 grandes nomes ali no plantel principal. O CM Punk, o Cody Rhodes e o Gunther, ok? Se você tira esses 3 caras, quem que sobra? Porque lá no Raw você tem o Roman Reigns, você tem o Jacob Fatu, que tá crescendo pra caramba, você tem o Oba Femi, que subiu com um hype absurdo, você tem Bron Breakker, que é talvez o presente e o futuro da companhia, você tem Seth Rollins,
Veja, você tem grandes protagonistas naquele roster. Como que tá o roster do SmackDown? Tá frágil. Eu já vim batendo nessa tecla há algum tempo. O roster do SmackDown está fraco, tá? Isso vem gerando shows repetitivos. Por exemplo, ontem a gente teve um show super morno, um show que não acresceu em quase nada em nenhuma história. E o que eles tentaram fazer ali foi, sei lá, colocar o Gunther para lutar, porque o Gunther não costuma lutar em muitos shows semanais, então para dar uma animada, né? Na noite de SmackDown colocaram ele ali, mas assim, as histórias não se desenvolveram. Cara, e é isso, né? O SmackDown ele tá preso ali, ele tá meio engessado, cara. Eu não sei até que ponto a WWE vai continuar ou vai conseguir deixar desse jeito, sabe? Eu acho que um possível draft cairia muito bem. Trazer um pouco dessa galera pro SmackDown, cara, é muita gente grande no Raw, muita gente grande no Raw, tá? Eu citei vários aqui, e tem outros ainda. Aí você olha o plantel do SmackDown, nossa, você tem 3 grandes lutadores ali, entre heels e faces, né? É esses que eu falei, Cody Rhodes, o CM Punk e o Gunther. Aí você vai e perde o CM Punk, cara, lascou, lascou. Mas é isso. O que você acha que pode ter acontecido? Qual dessas linhas de raciocínio você consegue identificar como sendo a que tem mais sentido? Comente aí, vamos ter essa discussão nos comentários. Meu nome é Léo, até a próxima.